relatora, deu parecer para o favorável a essa emenda enquanto estava na CCJ. Acho que isso foi muito importante. Para a execução em segunda instância, em primeira instância, como foi mencionado aqui como uma sugestão, eu acho que o que se tem agora, para onde se quer avançar da segunda instância, já é muito importante. Não é consolidar algo que já vinha, ou, infelizmente o Supremo, com todo respeito ao Supremo, mudou o posicionamento, mas deixou claro, inclusive pelo voto de ministros que compuseram a maioria, que isso era possível de ser alterado pelo Parlamento, tanto por lei como por emenda constitucional. Então, acho que o importante é nós pensarmos agora nessa emenda ou projetos de lei que resgatem a segunda instância. E temos a execução em primeira instância dos veredictos do Tribunal do Júri, que já foi aí um grande avanço. A deputada Carla Zambelli lembrou o episódio lá no Ceará e o trabalho que foi feito. No fundo, o mérito acho que é compartilhado. Houve essa crise, nós enviamos uma Força Nacional, enviamos uma Força de Intervenção Penitenciária, apoiamos o KPF, apoiamos o KPRF. Falei diversas vezes com o governador, seja eu contatando ou com o governador me contatando. O importante é o espírito de cooperação. E só vejo com bons olhos a queda dos indicadores criminais, tanto no Ceará como em outros estados. O importante é realmente nós trabalharmos juntos para poder reduzir esses índices, que eles caíram, de fato caíram, isso é muito... evidentemente não tem como não ficar feliz com isso, mas os indicadores remanescentes ainda são muito elevados. A deputada Patrícia Ferraz, agradeço aqui também as considerações e minha solidariedade em relação ao senhora ter sido vítima desse crime. E acho que é importante, vem ao Parlamento, com uma experiência pessoal, vivenciou na própria experiência de vida pessoal, foi vítima de um crime, sabe como as coisas funcionam e como as coisas não funcionam, e como muitas vezes pessoas poderosas conseguem manipular o sistema e prevenir a sua posição, independentemente de serem culpadas ou não. Um tribunal chegar a um caso de violência doméstica e minimizar e reconhecer a prescrição realmente é um fato lamentável. E essa emenda é um dos caminhos para evitar que essas situações se repitam. Nós estamos em conversação avançada com várias parlamentares, tanto do Senado como da Câmara, e pretendemos apresentar nos próximos 30 dias um projeto de lei tratando desse tema da violência contra a mulher, alguns aspectos específicos, e temos certeza que vamos contar com o apoio dessa Casa, do Senado, para que nós consigamos avançar nessa área realmente carente de maiores esforços. Nós nos centramos no ano passado na criminalidade em geral, organizada, violenta, o pacote anticrime, e temos que tratar desse assunto com mais atenção realmente. O deputado Pompeu de Matos, eu concordo com várias das suas afirmações, posições muito ponderadas. Eu acho que aqui não existe uma oposição real entre civil e crime, apenas o reconhecimento de que a mudança para o crime é mais relevante, mais fundamental, mas eu não tenho dúvida em apoiar ambas as mudanças. A questão que Vossa Excelência colocou da aplicação da PEC, eu tendo a considerar essa mudança como mudança processual. Embora a lei penal mais gravosa ela não retroaja, é uma garantia fundamental, e ninguém quer mexer nisso também. Eu acho que isso é uma conquista civilizatória, dos tempos modernos, mas aqui, a meu ver, é uma mudança da lei processual. E com todo respeito ao Supremo, eu acho que já é a possibilidade existente. Eu acho que o Supremo errou na mudança da jurisprudência. Falo isso com extremo respeito à instituição. Se é uma mudança, se já é uma possibilidade do sistema atual, não creio que exista uma lei mais gravosa, propriamente dita, apenas uma correção de um equívoco de interpretação do Supremo Tribunal Federal. Então, a minha posição, particularmente, é que deveria valer para os casos pendentes, não só para os casos futuros, mas ponderados as suas posições.
Ao deputado Gilson Matos, também agradeço. Marques, perdão, as palavras gentis. De fato, a questão da uniformização, né, nós não temos... Eu diria o seguinte, algo que prejudica essa uniformização é a própria quantidade desses processos. Né? Então, imagine-se lá como um ministro do STJ, 33 ministros, todo ano chegando 399 mil processos novos. Não é algo muito difícil de ser tratado de uma maneira estrutural, racional. Se tivéssemos menos processos, tanto no STJ como no STF, eu acredito que isso facilitaria o trabalho dos ministros para proferir julgamentos mais ponderados, consolidados e deixar claro às instâncias inferiores qual é a posição da Corte nos mais variados assuntos. Mas muito bem colocada a sua ponderação dessa preocupação de que, com ou sem a emenda, nós tenhamos aí julgamentos mais uniformizados nas nossas cortes superiores. Dado, Nicolete, realmente eu vou para Roraima, né? Vou fazer a visita lá, inclusive, a Pacaraíma, amanhã, tentar ver em loco a situação. É um problema complexo, não é um problema só enfrentado pelo Brasil. O tema dos refugiados é um tema presente, por exemplo, na Europa. Né? Nós acho que melhoramos o trabalho nas nossas fronteiras, principalmente com o programa Vigia do Ministério da Justiça, e também é um programa que mostra a integração. Não é? O que é importante é que os estados, a União e até mesmo os municípios, em certos aspectos, trabalhem juntos. E esse programa Vigia é parte da otimização, da utilização das forças locais, em contato com as forças federais, para que nós tenhamos melhores resultados nas nossas fronteiras. Então, esse programa Vigia está em vários estados, está funcionando bem. Claro que isso não significa que os problemas foram resolvidos, o desafio é enorme, mas o importante, acho que nós construímos políticas públicas que estejam direcionadas para o lado correto. Né? Então, nós precisamos melhorar e trabalhar para essas melhorias. A própria decisão do presidente Jair Bolsonaro de ampliar o número de concursados, tanto da PF como da PRF, e agora autorizou recentemente um concurso para agente penitenciário federal, ilustra, né, essa compreensão de nós precisamos investir na segurança, não existe outro caminho. Né? Claro que avanços tecnológicos, planos e estratégias bem feitas fazem também a diferença, mas, na ponta, nós sempre vamos precisar desses corajosos policiais, agentes penitenciários, homens e mulheres, na ponta, fazendo o seu trabalho. Nós precisamos realmente aumentar os efetivos. Isso é válido para o governo federal, que tem feito a sua lição de casa, também é válido para os estados. Obrigado, ministro. Eu vou, como nós já temos poucos dos inscritos ainda em plenário, eu vou ouvir a todos e depois passar a palavra ao ministro para que encerre. Com a palavra o deputado capitão Alberto Neto. Primeiro, cumprimentar toda a mesa, em nome do nosso deputado do Amazonas, Marcelo Ramos, qual preside essa comissão tão importante para o nosso país. Agradecer a presença do nosso ministro e queria deixar aqui registrado um provérbio, provérbio 29, versículo 4. Quando o governo é honesto, o país tem segurança. E não houve nenhum investimento grande em segurança pública até esse momento. Mas, na batuta do nosso ministro, do presidente Bolsonaro, os índices foram caindo. Já foi citado vários aqui, eu cito de homicídios em torno de 20%. Foi comentado qual foi o prejuízo da decisão do STF. O prejuízo foram 85 mil presos liberados. Uma decisão, parece que é o bel prazer do momento. E alguns, assim, na Operação Lava Jato, e aqui eu queria questionar sobre o prejuízo que isso causou na Operação Lava Jato, essa decisão do STF, e aqui nessa casa estamos tentando corrigir e parabenizar mais uma vez o ministro por ter essa visão, antes da decisão do STF,
já tinha sido colocado isso no pacote anticrime. O senhor já tinha visualizado essa insegurança jurídica que poderia prejudicar todo um país nas investigações contra a corrupção, e não só corrupção, homicidas, latrocidas, estupradores. Alguns casos, né, tipo o do José Disseu, do Lula, do Gerson Almeida, né, do Léo Pinheiro, Sérgio Cunha Mendes, ex-presidente Mendes Júnior, da Mendes Júnior. Casos emblemáticos que, com essa decisão do STF, trouxe uma sensação de impunidade. Aquela história que pobre, só quem vai para a cadeia é pobre. Voltou novamente aquela história, quem vai para a cadeia é pobre. Rico consegue postergar e sair impune. Dizer também do compromisso, ministro, da bancada da Segurança Pública em alguns pontos que foram retirados do pacote anticrime, que a gente considera importante, a excludente de ilicitude, a mudança para a segurança do nosso policial, que está lutando uma guerra diária. Nós temos o plain bargain, também foi retirado, e outros pontos que o senhor pode ter certeza que a bancada da Segurança Pública está pronto para voltar a discutir esses assuntos, para avançar na segurança pública, deixar uma legislação eficiente e dura. Fazer as mesmas coisas, nós não vamos ter novos resultados, vamos ter os mesmos resultados. Então, é a hora da mudança. E eu queria deixar essa pergunta. A pergunta é sobre o impacto na Operação Lava Jato, da decisão do STF. Quais foram os feitos e causa, e com a PEC 199, o que poderá mudar nessa operação? Pelo trabalho à frente do Ministério da Justiça, os índices já foram lidos anteriormente. Gostaria, nesse calor dessa disputa, ministro, dizer que eu sou um dos milhões de brasileiros que gostariam de vê-lo no Supremo Tribunal Federal. Só para também deixar registrado, ministro, meu ponto de vista sobre o juiz de garantia é quase uma nova instância. O que nós queremos combater